está aqui. Você que não conhece a França, estamos aqui com o mapa da Europa, certo? E você tem esse verde escuro aqui, a França, tá? Tá lá ela ali, certo? Pedaço importante da Europa, você está vendo aqui, né? Coração da Europa junto com a Alemanha. Alemanha e França vão dar os tons da caminhada da Europa e do mundo também, né? Se a gente olhar, se é uma análise ulterior da coisa, a gente vai ver que foram dois países essenciais para a caminhada da humanidade, certo? E a França está aqui, do ladinho esquerdo ali, certo? Você que não conhecia, está vendo onde que está a França. E vamos ver aqui, separado por países. Está muito pequenininho, deixa eu aumentar um pouco isso. Está lá. Então temos aí França e Alemanha, certo? Dois principais países na caminhada europeia e da civilização ocidental, certo? Falaremos também de outros, mas é essencial que você entenda a história desses dois, principalmente da França. Pois bem, e aqui também, só o vídeo que eu falei que está sendo continuidade esse, procurei no canal o fim do Império Carolíngio, que fizemos logo antes desse, para você entender esse muito bem. Então vamos ao nosso resumo, breve resumo, resumo rápido, só para você se situar, já que estamos falando de reinos cristãos agora, certo? Resumo da ópera, professor. Começamos com Roma, tendo um grande império, você está lembrado, falamos disso, e está aqui, né? Limite máximo, lá na época do Trajano, enorme, enorme o Império Romano, certo? O que acontece com impérios muito grandes, a história nos ensina, ele tem muitas barreiras, certo? Fica muito caro botar soldado para todo lado, você tem muitas rivalidades internas e ele não consegue se sustentar. Essa é a história da caminhada humana, grandes impérios sempre mostraram essa progressão. Não foi diferente com Roma, o império acabou se quebrando em Império Ocidental e Oriental, como você está vendo aqui. Parte vermelha, o Império Ocidental, parte roxa, Império Oriental. E a parte roxa vai se converter no Império Bizantino, já falamos sobre eles. Hoje a gente volta a nossa atenção para a parte vermelha, os impérios cristãos do Ocidente. Reinos e impérios, né? Do Ocidente. Pois bem, nesse Império quebrado de Roma, ele ainda é muito grande, se você olhar para um lado e para o outro. A coisa vai ficar feia, os bárbaros estão chegando com tudo, já fizemos a série dos reinos bárbaros, e vão destronar os romanos. E vão criar seus próprios reinos, que serão reinos cristãos. Apesar deles quebrarem o Império Romano, eles vão se submeter à cultura, eles vão ser dominados pela cultura romana, o direito, muitas coisas, uma religião, eles vão admirar nos romanos e vão trazer para si, inclusive o cristianismo. Então os reinos bárbaros, você está vendo aqui, exemplos de reinos que se estabeleceram, né, depois da queda de Roma, eles vão manter o cristianismo, né, que eles vão admirar a civilização romana, vão entender que eles chegaram na grandiosidade que chegaram por causa da religião deles e do Deus deles, que não foi tanto assim, né? Porque quando os romanos admitem o cristianismo, abraçam o cristianismo com Constantino, Roma já está, na verdade, entrando em decadência. Então foi o contrário, né? Os deuses que ajudaram Roma a chegar naquilo ali foram os deuses pagãos. Mas não interessa, os bárbaros olharam aquilo, gostaram e vamos adotar esse sistema de crenças, né? E você tem reinos agora cristãos na Europa, certo? Desses reinos cristãos, o mais importante é o Reino Franco, que está lá em cima, que vai dar naturalmente origem à França e à Alemanha, mas especialmente a França, que vai reter inclusive um nome, né? Você tem um país até hoje chamado França, justamente por causa dos francos, que era uma tribo bárbara como tantas outras. Okay? Por que é importante especificamente esse reino dos francos? Porque apesar dos reinos bárbaros terem se convertido ao cristianismo, foi o reino franco, foram os reis francos que tiveram uma sacada diferente, que foi a seguinte: se aproximar do Papa. Você está entendendo? Porque o Papa era o centro da cristandade. Os reinos cristãos, né, os visigodos, os ostrogodos, etc., eles adotaram o cristianismo, mas do jeito deles. Eu vou acreditar nesse troço do jeito que eu quero. Os francos foram mais sagazes, né? Os reis francos, eles pensaram: em vez de eu adotar o cristianismo à minha maneira, misturar com meus ritos, eu vou seguir do jeito que aquele cara lá de Roma diz que é o certo, né? Que era o Papa. Por quê? Por que foi brilhante essa sacada? Porque o povão, a massa,
ainda era uma massa romana, cristianizada, seguia o que o Papa dizia, né? Então, às vezes você tinha reinos cristãos que seguiam o cristianismo de uma forma um pouco diferente, não conseguiam controlar muito bem o povo. O reino dos francos conseguiram não só controlar, como expandir seu império, porque eles pensaram na massa, no povo. Está entendendo? Então, por isso que é tão importante. Isso nós temos, na prática, a coroação do Pepino em 751, já falamos dessa história. Você tem a coroação, mais importante ainda, como imperador romano, de Carlos Magno, já falamos dessa história também, está aqui ele, sendo coroado aí pelo Papa, né, o Leão III. E a figura do Carlos Magno, que é essencial, né? Essa coroação de imperador tira um pouco o brilho do Império Bizantino, que seria a continuação de Roma, e ele agora passa a querer ser a continuação de Roma, certo? Então, por isso foi tão importante Carlos Magno. Assista lá meu vídeo do Carlos Magno para você ver. E aí está o império dele, né? Carlos Magno. E a partir daqui, mais ou menos, começa a história da França, certo? Ele abocanhou grande parte da Europa. Só que o que vai acontecer com esse reino, com esse império grandioso do Carlos Magno? Carlos Magno vai ser sucedido pelo seu filho, Luís. Eu estou resumindo, claro, porque você já conhece essa história, já falamos sobre isso, certo? Então está aqui, Luís o Piedoso, um cara verdadeiramente cristão, ok? E o problema, que na verdade vai ser o berço da França, da Alemanha e da Itália, foi a sucessão desse cara. Por quê? Já vamos começar aqui nossa história de hoje. É tão importante a gente perceber, você já seguiu várias civilizações, já caminhamos por vários povos, e você sabe que é natural da espécie humana que nós tenhamos uma inclinação a dar parte maior da herança para o nosso filho mais velho, o direito de primogenitura. Você que é um cristão, que lê a Bíblia, você está acostumado com isso, né? Quanto que se fala na Bíblia em relação ao direito de primogenitura, o filho mais velho. Só que os carolíngios, os francos, eles tinham um modelo de herança que não era como o dos povos antigos, era mais parecido com o nosso atual, não é? Hoje a gente não consegue conceber você dar tudo ou quase tudo da sua herança para o teu filho mais velho e os outros que fiquem a ver navios, né? Como era o caso, por exemplo, com os vikings, vimos isso também, né? Que os filhos mais velhos, mais novos, tinham que ir caçar terras novas em outras paragens porque a maioria ficava com o mais velho. Como exemplo, né? Várias outras civilizações também. Com os francos não era assim, era dividido igualmente. E aí, amigo, deu problema, porque se você tem um império grande, como esse que mostramos aqui, o que vai acontecer se você tiver mais de um filho, né? E foi justamente o que aconteceu com esse cara que você está vendo aqui, o filho do Carlos Magno. Ele herdou o império grande do pai, só que quando ele morreu, ele tinha, vamos simplificar a coisa, né? Você já viu essa história, mas vamos simplificar só para a gente dar o pontapé inicial. 3 filhos. Havia uma divisão entre 3 filhos de uma mulher. Ele casou de novo com uma mulher chamada Judite, está aqui, a mulher dele. E essa mulher falou, tiveram mais um filho, né? E ela falou, Luizinho, não esquece o nosso filho, inclui ele no testamento, né? E o Luís o Piedoso, que estava perdido de amores pela Judite, ele meteu o outro filho num testamento que já estava feito. Isso causou um rebuliço, vão ter várias pancadarias aqui, guerra civil e tal, sobre as quais já falamos. Então, entenda simplesmente que, no fim da história, o reino, o império, vai ficar dividido entre 2 filhos do Luís, o outro morreu, e o Carlos o Calvo, que é o filho da Judite, certo? E é justamente o Carlos o Calvo, o filho da Judite, aquele que foi incluído no testamento, que vai ficar com a parte da França. E vamos começar justamente com ele hoje, tá? Então, está feito o nosso resumo. Para você que teve preguiça de assistir os outros vídeos todos, está aqui um resumão só para você se situar. Detalhe, né? Detalhe, vamos entender que nessa época que há o Império de Carlos Magno e o declínio carolíngio também, que se quebra entre os filhos de Luís Piedoso, você tem a chegada de outros bárbaros, né? As chamadas novas invasões, também já falamos deles. Sobre esses novos povos, você precisa entender pelo menos um pouquinho, que são os vikings, né?
que são caras que vão cair justamente nesse território aqui, né, no Império do Carlos Magno, e, claro, seus sucessores, e vão cair devassando. Os vikings, eles tinham modus operandi, eles chegavam com o barco, tocavam o terror, tacavam fogo, violavam as mulheres, roubavam o que podiam e voltavam para as terras deles, né, ou para terras escondidas. Ele atacava rápido e caía fora com o barquinho dele. Esse era o modus operandi do viking, ok? Então tenha em mente os vikings, porque falaremos muito deles hoje também, certo? Está feito nosso resumo. Um pequeno detalhe, antes de a gente falar do Carlos o Calvo, é a topografia da Europa. Dá uma olhadinha aqui. Olha que curioso. Olha como é que é a cara da Europa. Você tem montanhas, nessas partes marrons aqui, são montanhas, certo? Inclusive, descendo lá para a Turquia, para a área do Irã, se lembra da nossa série dos persas, que era uma área toda montanhosa, você está vendo aqui. Na Europa, repara que tem montanhas altíssimas ali, não é, em cima da Itália. A Itália é a botinha, é fácil de visualizar a Itália. Em cima da Itália você tem um tampão, que você que viu minha série dos romanos lembra que são os Alpes. Essa cadeia de montanhas, ela é muito importante que você tenha em mente, porque ela separa um pouco a Itália do norte da Europa. Está vendo ali? Então, na divisão dos reinos, tenha em mente que há uma cadeia de montanhas aqui, certo? Para você entender um pouquinho melhor a nossa história da França, da Alemanha e da própria Itália, né? Então vamos adiante, gente. Feito o resumo, você lembra muito bem tudo sobre o que falemos agora do primeiro rei franco, certo? Os reis francos vão ser contados já a partir de Carlos Magno, de Carlomano, mas o primeiro cara que foi realmente o rei da França, se você quiser saber quem foi o primeiro rei da França, foi esse cara aqui, Carlos o Calvo. E quem que é Carlos o Calvo? Filho da Judite, certo? Aquele que foi incluído no Testamento. Então estamos aqui no primeiro rei da França, ok? E começa aqui a história da França medieval.